Bom dia, igreja. As crianças então estão descendo para a aula delas. Deixa eu achar o meu controle que eu perdi. Obrigado. Nós vamos continuar então o nosso estudo em Eclesiastes. E o Vinícius falou que semana passada ele terminou então o capítulo 7. Então nós vamos continuar o nosso estudo estudando o capítulo 8 hoje. Então nós vamos para o capítulo 8 de Eclesiastes. E para a gente ter uma perspectiva, né? Eclesiastes não é um livro grande, ele tem 12 capítulos. Então a gente vai começar a ir para o final do livro. Quem sabe a gente faz hoje os capítulos 8 e 9, ou, né, se der tempo a gente vai fazer o 8 e 9, mas aí depois o 10 e o 11 é a finalização do que o pregador diz, e aí nós temos o capítulo 12, que é o fechamento do livro. Então a gente pode em breve, né, chegar no final do livro então, mas vamos para Eclesiastes capítulo 8. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. E nós vamos ver em primeiro lugar será que ele não está funcionando? Bom, se ele não estiver indo, deixa eu ver se há algum problema aqui. Só um instante. Só um instante, deixa eu fazer isso de novo. Vamos ler os primeiros 6 versículos, então, para nós começarmos o nosso estudo. Eclesiastes 8, de 1 a 6. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O que a gente continua vendo aqui, né, nesse livro, é claro, ele vai estar sempre falando sobre a sabedoria. Esse é um livro de sabedoria, né, o estilo literário seria um livro, a gente chama, né, tecnicamente como literatura sapiencial, ou seja, uma literatura de sabedoria, como é Provérbios, como é o livro de Jó, como é Eclesiastes, são livros de sabedoria. E a questão de quem é sábio, agora aqui nesse bloco, você vê que ele fala, esses 6 versículos, ele começa a falar de quem é sábio, mas você vê uma ênfase falando sobre o rei e sobre se comportar na frente do rei. Até aqui na discussão também sobre a autoria, se fosse Salomão, por que Salomão estaria falando dele na terceira pessoa, né? Então a gente tem alguns debates aí sobre a autoria do livro, mas o foco aqui seria, né? Veja no versículo 2: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. A gente já tem um ponto importante de entender aqui, assim, basicamente o que a gente tem que entender é que tudo bem que hoje está se discutindo, né,
estão pervertendo o conceito de democracia hoje em dia. Está na moda, né? Dizer que democracia é uma coisa que não é democracia, mas naquela época, no Antigo Testamento, a palavra democracia não existia. Era monarquia, era o rei manda, é aquilo, né? Quem obedece, quem tem juízo, né? Então é isso que ele está falando, só que ele está, olha só que interessante que ele está falando em primeiro lugar. Observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Esse é o princípio que nós temos no Novo Testamento, que Paulo vai falar em Romanos capítulo 13. Ele vai falar que nós devemos obedecer a toda a autoridade. Por quê? Porque foi constituída por Deus. Mas não é a questão de simplesmente porque foi constituída por Deus com uma consequência lógica. Se Deus está no controle de tudo, Ele que colocou aquela autoridade ali. Mas nós somos ensinados na palavra a obedecer todo tipo de autoridade. Até por isso que a gente entende que os 10 mandamentos são um resumo de toda a lei. E quando eu tenho o mandamento honra pai e mãe, é um princípio para falar de todo tipo de autoridade. Você deve honrar todo tipo de autoridade. Começa-se pela primeira autoridade que você tem na sua vida, seu pai e sua mãe. Então você vai aprender a obedecer pai e mãe, assim como você vai ter que obedecer ao juiz, você vai obedecer às autoridades, você vai obedecer às leis, você vai obedecer quem tem autoridade. Então, isso é um princípio da palavra. O princípio está em obedecer pai e mãe, que se reflete em todas as outros âmbitos da sociedade onde a gente se envolve. E aqui está falando, você deve obedecer o rei em primeiro lugar, porque você tem um compromisso com Deus. E esse princípio que está aqui em Eclesiastes é vivo para nós hoje. Nós temos que obedecer às autoridades, porque é um princípio da palavra de Deus que nós temos que ser obedientes às autoridades, né? Se você não consegue obedecer a autoridade que você vê, como é que você vai obedecer a autoridade de Deus que você não vê, né? Então, esse é um ponto aqui. Agora, o versículo 3 talvez seja mais interessante, até no foco do que ele vai colocar aqui, sobre sabedoria e obedecer às autoridades. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então, eu falo assim, você tem que entender que, se você estiver na presença do rei, toma cuidado, saiba o que fazer, e aqui que vai, né? Porque o rei faz o que bem entende, né? Porque, versículo 4, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Porque se o rei fala, eu quero que faça desse jeito, ninguém pode falar, não, rei, o senhor não pode fazer assim, né? Entendam, a gente tem que deixar muito claro esse conceito. Lá no período antigo, né, monarquia era, a palavra do rei é absoluta. Tanto é absoluta, que às vezes nem o rei podia ir contra a própria palavra dele, de tão absoluto que era. Lembra da filha da Herodias pedindo a cabeça de João Batista, né? Ele falou assim, pede o que você quiser, nem que seja até metade do meu reino. Se o rei falou isso, até ele vai ter que cumprir o que ele acabou de declarar. Ela falou, eu quero a cabeça de João Batista. O texto vai falar, ele não queria, mas como ele prometeu dar qualquer coisa, e como o pessoal estava em volta dele, falou assim, bom, eu não queria, mas dá a cabeça de João Batista para a moça. Então, é essa a questão aqui. E aqui ele está falando, você tem que ter sabedoria quando você estiver na frente de alguém de autoridade, na frente do rei, né? Versículo 5, quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E é aqui que eu acho que vale a pena a gente focar, né? Quem sabe o momento certo de se comportar, quem sabe a forma certa de agir e de se calar, e é aqui que se define a sabedoria. E o que ele está falando aqui, ele começou a falar quem é sábio, e a gente entender, e aqui no livro de Eclesiastes, o que ele está falando, sabedoria é aquela pessoa que sabe viver em tudo quanto é a situação, ele sabe como se comportar, ele sabe como agir. O sábio, ele é tão sábio que ele sabe como se comportar até na frente do rei, um dos momentos cruciais da vida. Quem tiver acesso
Como saber se comportar? Né? Você imagina, vamos tentar, né, muito raso assim, mais um exemplo. Imagina que, sei lá, uma promoção, uma coisa doida, você vai ter uma audiência com o Príncipe Charles, lá no Palácio de Buckingham, lá em Londres. É tipo assim, tudo bem, já é rei, desculpa, o rei, porque a Betinha faleceu, né? Então, o rei Charles, ele vai lá, aí você imagina que ninguém te preparou, você chega, está lá na frente, tem ministro, tem um monte de gente, o que você fez? O que eu faço? Eu tenho que, eu posso dar a mão para ele? Como é que eu faço? Qual o protocolo? Como é que eu me comporto? Então aqui ele está colocando, a pessoa sábia, ele sabe se comportar, até mesmo se ele chegasse no meio do palácio de Buckingham e não soubesse o protocolo. Ele já vai saber o princípio. Eu vou ficar quietinho, eu vou ser o último a abrir a boca aqui. É ter esse tipo de sabedoria. E ele vai saber o tempo certo de falar, o tempo certo de se calar. Às vezes nós somos jovens, não, né? Nós éramos jovens, né? Então, quando nós éramos jovens, a gente ambicioso, querendo fazer, a gente fala, aí fala na hora errada, né? Quantos de nós falamos a coisa errada na hora errada, né? Foi só eu, né? Desculpa, né? A gente faz isso por imaturidade ou por falta de sabedoria. Então ele está dando um exemplo aqui de se comportar na frente do rei. O que é a sabedoria? É aquela pessoa que sabe se comportar, que sabe lidar com as circunstâncias da melhor forma possível. E é até por isso que nas culturas antigas existia, né, uma coisa que infelizmente tem se perdido ao longo dos séculos, o respeito às pessoas mais velhas. Por que o que são as pessoas mais velhas? As pessoas que deram um monte de cabeçada na vida, que falaram um monte de besteira na hora errada, que aprenderam a lição e agora sabem se comportar, né? Então, bom, espera-se que aprenderam a lição, né? É outro assunto, né? Então o que acontece? É por isso que é a experiência, né? Passando por experiência que a gente tem sabedoria. Às vezes você vê uma pessoa brigando, discutindo por um assunto e você fala... acho que quando eu já me sinto um senhorzinho de 51 anos, né? Assim, hoje eu já sei escolher as batalhas em que eu vou entrar, não é? Antes eu queria entrar em tudo quanto é batalha, em tudo quanto é assunto, em tudo quanto é discussão, eu queria discutir com as pessoas, eu queria fazer as coisas acontecerem. Hoje passou-se o tempo, eu falei assim, não, isso daqui não vai adiantar. Aconteceu comigo sexta-feira eu estava em São Paulo, foi como eu falei do trabalho, foi uma reunião de despedida, né? Que essa é a minha última semana de trabalho, então os colegas lá, cada um trabalha num canto, um nos Estados Unidos, um em Vitória, 2 em São Paulo, o outro em Jundiaí. A gente se reuniu lá em São Paulo para a gente se despedir e tudo mais. Só que antes da reunião, um colega que é pastor também, começou uns assuntos e a gente estava discordando, de boa, assim, não, eu acho que não é assim. Chegou uma hora que tá bom, ok, foi bom, eu não vou gastar energia com esse debate que não vai resolver nada, eu não vou gastar energia, então, eu discordo, mas tudo bem, não, mas não, daí tá bom, e não era nada, não foi nenhum clima ruim, nada, assim, tipo, eu não concordo com o ponto dele, ele não concorda com o meu ponto, mas nada sério, nada grave, a gente não estava brigando ou chateado, mas eu falei assim, eu não vou continuar o debate porque não vai valer a pena. Então é nós termos essa sabedoria de saber as batalhas, saber os momentos certos de se calar, saber o momento, não, isso aqui eu não posso me calar, eu tenho que falar, isso a gente tem que falar. Então é disso que ele está falando, né? Versículo 5: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É isso. Versículo 6: porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Então nesses primeiros 6 versículos ele dá esse exemplo falando do rei, de que o sábio sabe se comportar,
sabe o que fazer nas diferentes situações da vida, até mesmo se ele estivesse diante do rei, né? E aí, o que é nesse caso a sabedoria? É isso, é saber se comportar, saber como, né? Aprender a viver para evitar o mal, para ser bem sucedido. E é isso que é a verdadeira sabedoria que ele está falando aqui. Por isso que ele fala, existe muito mal, como ele fala no último versículo aqui, sobre o homem, né? O mal que pesa sobre o homem. Mas aquele que é sábio, esse peso da vida é bem mais leve, né? É isso que ele está passando para a gente. Agora vamos para os outros versículos, do 7 ao 11, tá? E eu vou ler de novo, Eclesiastes 8, de 7 a 11. Porque este não sabe o que há de suceder. Ele está falando do homem lá em cima, né? Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Versículo 11: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vamos ver alguns pontos aqui, tem dois assuntos principais aqui para a gente ver. Ninguém sabe o que vai acontecer. E aí ele de novo colocando as questões da vida e da sabedoria, questionando a razão de viver. Ele coloca alguns pontos, eu acho que a gente pode até ser um pouco breve aqui, para entender o que ele está falando, né? Ele já começa no 7, porque o homem, não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. O homem não tem domínio sobre o vento, sobre as coisas. Aí a gente tem que entender uma coisa: nós não temos controle sobre a nossa vida. E eu já falei essa palavra controle, eu acho que na primeira ou na segunda aula. O que nós precisamos entender muito claramente é que a nossa natureza pecaminosa, o chamado, que seria o pecado original, a nossa natureza pecaminosa, ela quer controle. Nós queremos estar no controle, ou seja, nós queremos ser Deus. Nós queremos ser, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você não vai pedir opinião para Ele, você vai fazer o que você quer, você estará no controle da situação. Essa foi a mentira que a serpente colocou. Só que nós, todos os dias, tentamos estar no controle das nossas próprias vidas. E nós, como cristãos, tentamos estar no controle das nossas vidas da seguinte forma: como é que eu acho a fórmula mágica em ter sempre o favor de Deus e sempre convencer a Deus a me abençoar para que eu não tenha problema nenhum? De certa, você nunca vai verbalizar isso, mas você está dizendo assim: como é que eu controlo Deus? Como é que eu conheço as regras do jogo para que eu jogue o jogo direitinho, de forma que eu não tenha problemas? Deus vai estar sempre do meu lado, sempre me abençoando, sempre cuidando de mim, e não vai acontecer problema nenhum. A resposta é: você nunca estará no controle. Ah não, estou no controle, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu ajudo na igreja, e a minha vida é uma bênção. Era também assim com Jó. Ah não, Nelson, não fala de Jó, que me dá um desespero, porque está tudo tão no meu controle, que eu não quero nem pensar nisso. Daí eu falei: Deus, por favor, igual Jó, não. Deus, atrapalhar agora que está tudo bem, por favor, não. Mas você não confia em Deus? Não é uma confiança de ter paz, de ter descanso, de sentir o amor dele. Se você está desesperado, ou preocupado, ou inseguro, é porque você está querendo controlar Deus e não descansando no amor dele.
Descansar no amor dele é: se todos os meus planos hoje derem errado, eu vou dizer: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós queremos estar no controle. É claro que não eu, né? Eu sou pastor, eu de forma alguma, eu já superei isso. Tantas vezes eu me pego nas minhas orações, falando: Deus, eu estou querendo que o Senhor me dê uma garantia de que o Senhor não vai atrapalhar o meu plano. E é todos os dias lutando contra a minha vontade de estar no controle. Então é isso que nós precisamos ter. E o Eclesiastes, o Coelet, aqui ele está dizendo: você não tem controle. Ponto. Não tem. Nós vimos essa semana que o nosso irmão Adalto Lourenço faleceu agora. A gente, que susto! Como assim o Adalto? Né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Estava conversando essa semana também no seminário, encontrei um colega, o Jaqueto, e a gente estava falando do Paul Freston. Talvez algumas pessoas não conheçam, que ele é lá de Campinas, ele é um britânico que mora aqui no Brasil há muito tempo, deu aula, ele estava dando aula no Canadá e tudo. O filho dele trabalhava na ABIN, lá em Brasília, tá? Na Agência Brasileira de Inteligência. Ele estava na academia fazendo exercício, ele se desequilibrou, bateu de tal forma a cabeça num equipamento que teve que arrancar parte do cérebro dele. Ele está vegetando e a perspectiva é o resto da vida vegetar. Como é que a gente imaginava que isso ia acontecer? O Paul Freston, agora que eu e minha esposa nos aposentamos, nós estamos voltando para o Brasil para cuidar do nosso filho, né? Então, nós não sabemos. Agora, isso não é da gente, Deus, como é que eu consigo uma garantia de que uma catástrofe dessa não vai acontecer na minha vida? E a gente não pode ficar paranoico de: e se acontecer comigo? Ora, é aí que eu preciso entregar o meu coração a Deus. Eu preciso saber que eu não estou no controle, mas graças a Deus eu não estou no controle, porque é Deus que está no controle. E eu preciso descansar nesse grande amor de Deus, tá? Então, mesmo uma pessoa justa não tem garantias absolutas sobre o dia de amanhã. E é isso que a gente acha: eu preciso comprar o favor de Deus, eu preciso ser um cristão exemplar. E entenda o seguinte, eu acho que eu até vou colocar aqui, ele também coloca sobre o perverso, né? Ele fala o seguinte, versículo 8: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte, nem a tréguas nem peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O perverso, o ímpio, ele está fazendo de tudo para ter controle da própria vida dele. Ele pisa nas pessoas, ele engana, ele faz o que for. Pronto, agora eu tenho influência, poder suficiente para estar no controle da minha vida. O autor de Eclesiastes não tem. Ele se ilude achando que tem. Então, nem o perverso tem controle de forma alguma, tá? Versículo 9b, aí o que eu queria colocar, que depois ele fala: tudo isso vi quando apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo. Aí, na verdade, até numa outra versão, que é na NAA, eu acho, ele está traduzido diferente. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra para seu próprio mal, ou seja, aquele que está dominando uma pessoa, ele mesmo acaba tendo o próprio mal dele nesse sentido. E alguns interpretam dessa forma para entender, ele está se referindo ao rei. O rei tem domínio sobre todas as pessoas, mas se ele começar a fazer coisa perversa por causa do domínio dele, ele vai estar mal por isso, porque ele vai ter que responder a Deus por ser perverso. Então, não é tão bom assim ter domínio sobre as pessoas, não é tão bom assim estar numa autoridade e poder mandar nas pessoas, que você pode querer abusar delas, e você vai pagar o preço por abusar das pessoas. Então, alguns interpretam dessa forma também esse texto, tá? Outros acham, não, tem homem que vai lá e arruína a vida de outros. Então, voltando aqui, fechando esse outro bloco, né, do 7 ao 11, ele vai... isso daqui... esse garantias absolutas vai ficar, acho que em todos os slides, infelizmente, vocês me perdoem, né? Versículo 10.
Mais uma vez, o exemplo de que não há uma uniformidade ou simplificação da vida com causa e efeito, porque ele já tinha falado antes disso. O versículo 10, então, que a gente vai entrar agora, ele vai começar a falar sobre, que a gente leu o 10 e o 11, né? Olha o 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Ou seja, ele fala, olha, eu vi na vida essa questão de gente justa ser maltratada e ficar sofrendo. E vi gente ímpia, perversa, vivendo super bem. Vivendo uma vida tranquila, não tendo problema, morre de boa, tipo uma vida tranquila, sem sofrimentos. Então ele está falando, infelizmente a gente vê isso na vida, tá? Infelizmente, mas ele está, eu estou aqui em primeiro lugar para mostrar, dar um retrato do que é a vida real, tá? Do que acontece no dia a dia, para nós refletirmos sobre ele. E aí sim, o último versículo, né? Consequência da perversão da justiça. Ele coloca isso, talvez até essas coisas que acontecem, às vezes é por perversão da justiça, e olha só, né? Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ou seja, quando não se pune os erros, quando não há justiça e não se pune quem faz errado, o que vai acontecer? As outras coisas, bom, já que ninguém faz certo, eu também não vou fazer. Já que não tem justiça, eu também não vou seguir justiça. Ele começa a descrever o perigo, né? E alguns acham, alguns comentaristas, de que ele está ligando tudo isso, como ele mencionou lá em cima o rei, ele está mencionando gente que domina sobre outros, e agora quem não está fazendo justiça, porque naquela época a justiça final era do rei. Não vai ser um bom exemplo, mas é mais ou menos essa ideia. O rei é o Supremo Tribunal Federal, né? Que funciona e que é justo, né? O que seria o Supremo Tribunal Federal certo? Né? O ideal de 30 anos atrás, quando a gente não sabia que eles eram corruptos como hoje, né? Então, pelo menos a gente não sabia, né? Então o que acontece? Lembra da história de Salomão? Que quando Salomão se torna rei e trazem duas mulheres para ele resolver a questão, no final, e lembre-se de Absalão também. O que o Absalão começou a fazer para tomar o coração do povo no lugar de Davi? Ele ficava na porta da cidade. Quem chegava na porta da cidade de Jerusalém falou: o que foi? O que aconteceu? Eu tenho uma causa, eu preciso levar até ao rei. Ele falou: não, vem aqui, eu te ajudo. Eu te dou a instrução do que você deve fazer. Eu vou fazer justiça por você. Então as pessoas iam, ele parava o pessoal. E naquela época, como você pode ver no livro de Ruth, quando a pessoa não tinha o rei, naquela época não tinha rei, o que eles faziam? Na porta da cidade tinham sábios, as pessoas mais velhas, e eles acertavam o que tinha que acontecer ali. Quando houve o rei era a última autoridade. Você vai ver isso no Novo Testamento. Paulo era cidadão romano. Quando ele vê que não tem mais situação, que o pessoal lá em Jerusalém pega ele, antes de espancar, os soldados romanos tomam ele é espancado, ele fala: como é que você faz isso com um cidadão romano? E quando o cara descobre que ele é cidadão romano, o soldado romano assusta, porque não pode bater no cidadão romano. Ele fala: eu sou cidadão romano de direito, porque o soldado falou: eu comprei a cidadania, eu tenho por direito, né? Com esse privilégio que ele tinha, quando ele viu diante do rei Agripa que o pessoal estava armando um complô para matar ele ali, ele falou: eu apelo a César. O que é eu apelo a César? Eu quero ir para o Supremo Tribunal Federal, eu vou para a última instância. E aí ele foi preso e ficou preso em Roma, até um dia haver a possibilidade dele ter uma audiência para o imperador atender a causa dele. O que a história acha que ele nunca teve essa condição e morreu antes de chegar. E o que era o caso de muita gente,
De novo, o rei fazia o que queria. Ele falou assim: eu não quero ver esse cara, eu não quero ver essa bobagem, eu não quero. Então era só se fosse da vontade do rei, tinha que ficar esperando. E aí, possivelmente ele morreu antes disso. Mas é nós termos essa consciência, né, dessa questão, as consequências da perversão da justiça. Vamos adiante, os versículos 12 a 14. Gente, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida ou comentário, levanta a mão, fala, porque eu fico falando muito, né, sem parar. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Olha só, ele já tinha falado, né, sobre justo que acaba sofrendo muito e perverso que se dá bem. Ele está, de certa forma, repetindo aqui. Mas no meio, o que ele vai falar? Ele fala assim: gente, não percam a perspectiva do que eu estou dizendo, tá? Ele vai dizer assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, ou seja, ainda que o pecador vá se dando bem em muitas circunstâncias, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ele está falando, gente, o normal, 99% dos casos, o curso normal da vida é que a pessoa justa vai se dar bem nessa vida, e a pessoa perversa vai se dar mal, mesmo que não seja nessa vida, ele vai se dar mal no juízo final. Mas ele está dizendo, eu estou contando todas essas coisas de como a vida acontece, de ter gente justa sendo maltratada, de ter gente ímpio se dando bem, mas isso é exceção, e isso muitas vezes é uma coisa temporária. O cristão, pensando hoje, o cristão que sim, vem na igreja, né, está andando nos caminhos de Deus, tem vida de oração, de leitura da palavra, tem comunhão com Deus, o natural é que ele vai ser bem sucedido, vai viver bem, vai ter uma vida melhor, vai ter paz no seu coração. Aquele que ora colocando as suas questões de educar os filhos, cuidado com os netos, a preocupação com todas essas coisas, está colocando em oração isso todos os dias, questão financeira. Se essa pessoa está em comunhão com Deus, está colocando tudo isso diante de Deus, Deus vai ouvir essa pessoa e vai abençoá-la. A gente não pode perder a perspectiva. Quando o Eclesiastes aqui está dizendo sobre essas exceções que acontecem na vida, são exceções. É assim como o Asaf começa o Salmo 73, ele vai começar a falar, tipo, olha, eu sou um crente fiel e está dando tudo errado na minha vida. Ele vai dar um testemunho, ele até fala assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional à sua presença. Ele começa a pensar quanta besteira eu pensei. Por quê? Eu via o rico se dando bem e eu me dando mal. Como é que ele começa esse testemunho dele? Ele começa assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então ele começa falando assim: gente, eu vou dar um testemunho. Deixa eu dizer em primeiro lugar, eu sei que Deus é bom, que Deus nos abençoa, que o justo se dá bem, mas deixa eu contar um testemunho de que eu comecei a questionar essas coisas, porque eu estava andando bem nos caminhos de Deus e estava dando tudo errado na minha vida. Ele vai falar: com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha o testemunho do crente. Ele começa a dizer: será que vale a pena ser crente? O ímpio está lá vivendo super bem e eu estou aqui sofrendo. Aí ele chega lá: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É temporário que eles estão vivendo, eles vão subir daqui a pouco, mas Deus está cuidando. E ele fala: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprasse na terra. Eu tenho Deus comigo, o que mais eu quero? É o final do testemunho dele. Se eu tenho Deus do meu lado, o que mais eu quero?
E aí ele volta à perspectiva. Tá, aquela pessoa ímpia, ele está se dando super bem, eu estou aqui todo dia na igreja servindo e eu estou assim, cada mês lutando para pagar o aluguel ali e tentar achar promoção no supermercado para conseguir comprar tudo bem, eu estou ali, mas Deus está comigo. Aí ele acorda. Então é essa questão que aqui também a Eclesiastes fala assim: olha, eu estou contando essas questões, essas exceções que acontecem na vida, mas você não pode perder a perspectiva de que o curso natural da vida é de que o ímpio vai se dar mal, o justo vai se dar bem. Salmo número 1. É o que está dizendo o Salmo número 1. Então, ele dá aqui nos versículos 12 a 14, essa questão sobre não perca a perspectiva do que é o curso normal da vida. Tá? É o Salmo 73, que é o testemunho de Asaf. Tá? Aí eu já resumi aqui. Vamos para o 15 a 17. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono dos seus olhos. Eu coloquei até o 17. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, e ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Olha que coisa interessante aqui, a gente vai ver. Assim, o que cabe ao ser humano é se alegrar, diante de tudo que ele contou lá em cima, do rei, de saber se comportar, de achar sabedoria para isso, de entender que às vezes há injustiças que acontecem, a inversão da ordem de Deus abençoar o justo e o perverso se dar mal. Diante de tudo isso, o que cabe a você no seu dia a dia, né? Como é que eu vivo a vida diante de tanta loucura? Se alegre com aquilo que você tem. Se alegre, você tem o seu trabalho, sobra uma graninha para você às vezes fazer um churrasquinho, ou para você melhorar a sua casa, ou para você fazer, se alegre com isso, né? De novo, nós falamos isso em outra aula, né? Aquela pessoa que é milionária e nunca vive bem, porque está sempre inseguro. Porque eu até contei a história do meu professor lá dos Estados Unidos, do Bosman, que o cunhado dele é literalmente milionário, tá? E ele chegava a falar assim: hoje eu vou passar o domingo só com $5. Eu vou no mercado e vou comprar o meu almoço por $2 e vou comprar o meu jantar por $3. Eu não vou gastar mais do que $5 hoje. Lembrando de quando chegaram da Holanda e chegaram lá no estado de Michigan, eles eram extremamente pobres e passaram muito frio no inverno, que chega a menos 25 graus lá. Tiveram uma vida muito sofrida no início, mas agora ele é milionário, tem uma mega de uma mansão, mas quer viver com $5 no domingo, né? Então é essa questão de que pode ter tudo, mas não tem paz, ou não sabe viver. E o que Eclesiastes fala assim: que vida é essa? E às vezes uma pessoa que tem muito menos tem momentos de alegria, ou consegue se alegrar com o que tem muito mais do que esse. É isso que ele está falando. Aquilo que você tem, se alegre com isso, né? É isso que ele está colocando, né? Versículo 17, a conclusão de que, olha o versículo 17, concluindo esse bloco todo e fechando o capítulo 8. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Olha só, não pode compreender, não a entenderá, não poderá achar. Nesse versículo ele fala 3 vezes, de 3 formas diferentes, de que nós, seres humanos, não temos condições de entender a vida. Ele fala nem o sábio. Nem o sábio. Até é engraçado que, acho que ele vai falar aqui, agora eu me perdi um pouco.
Lembra até quando antes ele fala não seja demasiadamente justo, né? E ele também, lá em cima também ele fala assim, não busque conhecer, saber tudo o que se diz, porque senão você vai acabar ouvindo o seu servo falando mal de você, né? Tipo assim, se você começar, eu quero saber de tudo, eu quero estar no controle de tudo, eu quero saber tudo não vai resolver a sua vida também. Estar por dentro de tudo, eu quero estar no controle de tudo, eu quero colocar câmeras em todas as áreas da minha vida e gravar tudo. De novo, para estar no controle, não vai resolver. Eu vou buscar a sabedoria para saber todas as coisas e aí então entender como viver. Também não vai resolver. Essa não é a resposta, Regina. Exato. Ele tem um propósito para cada um diferente, né? Exato. No momento da dor, a gente não entende, mas é um propósito, né? Como para Jó, para Jó precisava, ele quis colocar dessa forma. E exatamente, e é interessante ela citando Jó, essa que é a questão. Qual é a conclusão do livro de Jó? Inclusive, uma coisa para a gente entender, o livro de Jó não é um livro sobre dor e sofrimento. O tema principal é sabedoria. A questão é, quem é sábio? E a questão do Jó é, eu quero ter uma audiência com Deus, com o juiz da terra. Porque se eu apresentar minha causa para ele, ele vai ver que eu tenho razão, que eu estou sendo castigado injustamente. E eu quero saber de Deus o porquê está acontecendo comigo. Eu apelo a César, exato, bem colocado. E o que acontece? César atende ele. Deus aparece, fala, se coloca na posição de homem aí que agora eu vou falar. Se prepara. E Deus dá um mega de um sermão nele. Fala um monte de coisa. E Deus não responde a resposta de Jó. Deus só fala, Jó, onde é que você estava quando eu estava medindo as ilhas assim, ó, na palma da minha mão? O que você estava fazendo quando eu estava colocando o nome para uma das estrelas que você está vendo aí no céu? Onde você estava quando eu criei os animais marinhos? O que você estava fazendo? Aí Deus começa, aí o Jó, eu me arrependo. Deus, não, calma, não terminei. Espera aí, agora você vai me ouvir. Deus continua mais uns 2 capítulos de discurso. E Deus está dizendo o seguinte, Jó, aí vocês me perdoem o palavreado, você não sabe porcaria nenhuma. Você não sabe sequer porque você existe. Você não sabe sequer porque esse mundo foi criado. Você não sabe absolutamente nada. Nada. E você quer saber? Eu quero que me expliquem o porquê eu estou sofrendo. E Deus não dá a resposta para ele. Deus não. Só que o Jó fica satisfeito com a não resposta da pergunta objetiva, porque ele entendeu o recado de Deus. E ele fala, eu me arrependo no pó e na cinza. Que idiota sou eu de questionar Deus? Que loucura minha de falar, não, pera um pouquinho, Deus não tem o direito de bagunçar com a minha vida. Deus fala, Jó, deixa eu só te contar umas coisas. Aí Deus conta e fala assim, nossa, que maluco que eu fui. Quem sou eu para que ele fale assim, não, Deus não tem o direito de fazer isso. Deus não pode fazer isso. Assim como eu deixei que você sofresse tudo que está sofrendo, eu agora vou restaurar a sua vida totalmente, porque eu quis. Sabe por que Jó nos incomoda? Porque Jó não está no controle. E a gente tem medo de estar na mesma circunstância. Você está na mesma circunstância. Spoiler, tá? Você não está no controle. Né? Exato. Então, é isso que está acontecendo aqui. E ele está dizendo isso. A gente não sabe nada. Nem o sábio sabe. Então ele está falando, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar.
Então, se você quiser, não, mas espera um pouquinho, eu tenho que achar a equação correta. E a nossa angústia de querer achar a explicação para tudo, é de novo, o que está aqui lá dentro porque se eu souber como funcionam todas as regras do jogo, eu tenho como entrar no jogo, como estar no controle. E eu preciso aqui entender, o que nós precisamos entender, nós não estamos no controle das nossas vidas. Isso nos traz angústia, mas vai trazer angústia se eu não confiar no grande amor de Deus. E o grande amor de Deus é simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho dele para morrer no seu lugar. E Paulo vai falar, se Ele nos deu todas as coisas, nos deu o seu Filho, como Ele não nos dará as outras coisas? Então, é essa confiança que nós temos que ter. Ainda que nós venhamos a ser perseguidos, ou a gente venha a passar por catástrofes nas nossas vidas, nós confiarmos em Deus. Ele está no controle das nossas vidas. E principalmente, porque nós sabemos que lá na linha final, Deus já nos deu a vitória. E olha só, se a partir de hoje, dia 21 de abril de 2024, a sua vida começar a virar uma desgraça, e der tudo errado, mas se você é pentecostal, fala está amarrado, né? Tudo mais, essa palavra tem poder, tudo. Se isso acontecer, ainda que você venha sofrer demais na sua vida, você sabe que um dia eu estarei com o meu Senhor. Eu estarei no mundo ideal, no mundo perfeito, onde eu encontrarei paz verdadeira. E entendam o seguinte, nós somos extremamente privilegiados. Você não é um cristão do primeiro século como Policarpo, que foi queimado vivo por ser cristão. Você não está hoje na China fazendo um culto numa sala escura às escondidas, em que só uma pessoa tem uma Bíblia e ela é dividida com a congregação inteira, e se for descoberto, vai preso. Você não está vivendo isso hoje. Por que você não pergunta, Deus, por que eu não sofro e o outro sofre? O Senhor não é justo. Por que os meus irmãos estão lá sofrendo perseguição? Porque tem 42 mil cristãos na Coreia do Norte em campo de concentração hoje. Isso é o jornal The Guardian dos Estados Unidos dizendo. 42 mil hoje na Coreia do Norte. Se você Deus, o Senhor é justo. Como é que eu estou tendo uma vida tão privilegiada e os meus irmãos estão lá no campo de concentração? Eu deveria estar no campo de concentração. Isso não é justo. É isso que nós precisamos ter a perspectiva do que é a vida. E se nós temos essa perspectiva, tenho certeza que você, de todo o seu coração, quando você toma o seu café da manhã, no domingo de manhã, você fala, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado porque eu tenho uma casa. Muito obrigado porque minha filha está na igreja. Muito obrigado porque eu tenho uma igreja. E aí eu descanso nesse grande amor de Deus. Eu não quero estar no controle, eu quero descansar nesse amor. O Tim Keller, para finalizar a aula, nossa, será que eu vou bater o recorde de terminar na hora certa, né? Olha só, o Tim Keller, qual é a resposta de Deus para o sofrimento humano? Ele fala, a resposta de Deus para o sofrimento humano, e o que ele mostra em contraste com o livro de Jó, é que quando a gente olha para o livro de Jó, a gente tem a sensação de que Deus está assim, olha Jó, eu não vou te dar a resposta e você é um ser humano, o problema é seu, meu amigo. Eu mando aqui na bagaça, eu quis que acontecesse isso com você, e é assim a vida, acontece com algumas pessoas, não acontece com outras, então é assim. Não, a resposta de Deus para o sofrimento é o próprio Deus falando assim, eu vou descer, eu vou ficar do seu lado e eu vou morrer com você, eu vou ser um de vocês e morrer igualzinho vocês, eu vou ser traído, eu vou ser maltratado, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, eu vou viver todo o sofrimento humano com vocês humanos. Essa é a resposta de Deus para o sofrimento humano.
Deus está dizendo: eu não sou indiferente, eu venho junto e estou junto e participo com vocês do sofrimento. Mas Deus, não era mais fácil o Senhor não deixar a gente sofrer? Nós não sabemos o porquê Deus faz isso. Nós não temos a resposta. Por que o Senhor já não criou um mundo ideal com tudo certinho, tudo perfeitinho, já ir direto todo mundo para Nova Jerusalém? Nós não temos condições de entender isso ainda hoje. Seria a questão de você ser um bebezinho recém-nascido. Eu estava falando ontem com a Amanda sobre injeção, sobre recém-nascido, né? O recém-nascido lá vai dar um furinho no pezinho dele para fazer o teste do pezinho. Depois vai aplicar uma injeção. Como é que uma criança de 3 meses vai falar assim: esse aqui é o meu pai, minha mãe, eles me amam tanto que eles chamaram uma pessoa estranha para me furar? Isso é amor? Como isso pode ser amor? Esses somos nós, questionando Deus: como é que o Senhor faz eu sofrer? Se o Senhor me amasse, o Senhor não faria eu sofrer. Somos nós, criancinhas de 2 meses de vida, não entendendo porque os nossos pais chamam um estranho para furar a gente. Aí Deus fala: são apenas crianças, eles não têm como entender mesmo. Aí ele só abriu uma exceção: Jó, tá, eu vou descer, vem aqui, deixa eu abrir sua cabecinha. Você não sabe nada, meu amigo, você não sabe nada, e não vou conseguir te explicar porque você não tem maturidade para entender. Então é isso que, finalizando, como Jó, como aqui no final, nós não temos como entender essas coisas ainda. Vai chegar um dia e que nós, em tudo isso, possamos descansar no imenso amor de Deus, no insondável amor de Deus, que nós possamos abrir mão de querer estar no controle e confiar nesse nosso Deus amoroso e misericordioso. Amém? Amém. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê humildade, que Deus nos dê coragem para olharmos a palavra de Deus e aceitarmos a palavra de Deus no nosso coração. Vamos orar, encerrando a nossa aula? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia. Obrigado porque o Senhor é tão paciente, o Senhor vê quanto esforço a gente faz para estar no controle. E às vezes a gente tão hipocritamente diz que é o Senhor que está no controle das nossas vidas. E ainda assim o Senhor continua amando a gente. E ainda assim o Senhor tem paciência com a gente. E ainda assim o Senhor nos abençoa todos os dias. Obrigado por tão grande amor do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, porque o Senhor nos dá a Tua palavra para nós aprendermos a viver, para nós não entrarmos na paranoia que é esse mundo, para nós não comprarmos os valores deste mundo. Obrigado porque a Tua palavra é alimento vivo, verdadeiro e tão nutritivo para as nossas almas. Te louvamos por tão grande amor do Senhor. Que o Senhor nos leve a sermos cristãos maduros, a sermos cristãos sábios, a sermos cristãos que colocam o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Como Paulo diz lá em Colossenses, se a nossa vida está em Cristo, que nós possamos olhar para as coisas lá do alto e não as coisas que são aqui da terra. Que o Senhor não nos deixe olhar como essa perspectiva que às vezes o autor de Eclesiastes coloca, de olhar o que está acontecendo debaixo do sol, mas que sempre possamos olhar o que acontece debaixo do sol na perspectiva do que está acontecendo nos céus, daquilo que o Senhor fez através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós te louvamos mais uma vez pelo teu amor, nos leva em paz para os nossos lares e que o Senhor continue cuidando de nós. Neste domingo é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Opa, o presbítero Adilson vai dar um aviso. Bom dia, irmãos. Para o grupo de casais,